glória a Deus, que lindo ver milhares de pessoas reunidas em torno de um só propósito: aprender como liderar como Jesus. Quero agradecer ao Douglas Gonçalves pelo convite para que eu aqui estivesse hoje mais uma vez cooperando com esse projeto tão maravilhoso dentro do movimento Jesuscope. Lidere como Jesus. Eu estou também muito empolgado, muito animado pelo que Deus vai fazer nesse tempo, e você não pode perder por nada. Reforçando o que o Douglas disse, pega esse celular que você tem aí da sua filha, do seu filho, do seu pai, e manda através de todos os seus contatos aí na sua lista, não é? E mande para todo mundo o link. Mande para o seu tio, para a sua tia, para os seus irmãos da igreja, para o pastor da sua igreja, para o líder de casais, de jovens, de senhoras, de homens, de adolescentes. Esse é um trabalho que ninguém pode ficar de fora da igreja. Toda a igreja precisa, deve participar. Se eu fosse você, faria isso agora, certo? E coloca também aí nas suas redes sociais o link da conferência para que todos possam assistir, possam ser abençoados. Bom, o Douglas me pediu para falar hoje sobre como liderar na crise. Então, o meu tema vai ser aprendendo com Jesus a liderar na crise. Eu quero ler um texto que fala sobre o início do ministério de Jesus e o que aconteceu. Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, se bem que, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero introduzir esta minha reflexão hoje, fazendo uma consideração sobre o nosso momento. O momento em que nós estamos vivendo como igreja e como pastores. A maioria das pessoas, não só os pastores, concordam que o Covid-19 alterou drasticamente suas vidas em comparação com o que eram antes da pandemia, redefinindo de muitas maneiras o que os pastores chamam agora de vida neste novo normal. Desde janeiro de 2021, o Covid-19 já ceifou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Infectou milhões de outras, virou o mundo de cabeça para baixo e expôs pastores a um novo tipo de esgotamento, por exemplo. Os pastores e as igrejas estão experimentando grandes desafios como interrupções nos hábitos pessoais de saúde, vida familiar, ocupação, instabilidade econômica, conexões sociais e na saúde de seus entes queridos. A crise provocada pelo Covid-19 deslocou os membros de seus locais habituais de adoração
e alterou a coinonia, a comunhão dos crentes. Isso levou à adoção de serviço religioso online em várias formas, comunhão em pequenos grupos e adoração em casa. Poucos seminários, se é que há algum, prepararam pastores para os desafios de administrar uma igreja virtual, especialmente os desafios envolvidos em operar uma única igreja virtual, quanto mais um distrito de igrejas múltiplas virtuais. Além disso, as mudanças no meio pelo qual os pastores prestam serviços de assistência ao rebanho aumentaram sua carga de trabalho, destruíram muitos dos limites que eles tinham antes da pandemia e colocaram em desordem o descanso que geralmente experimentavam em casas, agora transformadas em estações de trabalho primárias. Pastores que são inundados com telefonemas, e-mails, mensagens de texto no WhatsApp e comunicações por meio de uma série de outras plataformas, se identificam com uma pesquisa que mostra que 55% da população em geral relata níveis mais altos de estresse. Alguns dos muitos desafios para os pastores nesse tempo de crise provocada pela pandemia global. Primeiro, desafios financeiros. Como lidar com a escassez de recursos? Desafios tecnológicos. Desafio do número de ofertas de cuidado pastoral remoto. A falta de acesso dos membros à tecnologia. O desafio de criar um caminho para um novo mundo no qual a ênfase seja menos no culto de domingo e mais em comunidades menores, pequenos grupos, menos em programas formais e mais em relacionamentos, menos nas práticas tradicionais e mais na inovação e criatividade. A pergunta que fica é: como liderar em tempos de crise a partir do que nós vemos no exercício do ministério de Jesus? Jesus começou o seu ministério experimentando uma crise. E o meu ponto de número 1, depois dessa introdução, é: crises são inevitáveis no exercício da liderança. Crises são inevitáveis no exercício da liderança. Maius, um grande treinador de líderes que já está com o Senhor, disse: às vezes é necessário uma crise para que alguém dê um passo adiante e revele sua capacidade de liderança. Como eu disse, Jesus começa o seu ministério em meio a uma crise, quando no meio de uma festa acaba o vinho e ele é procurado para uma solução. Jesus precisou em um determinado momento socorrer uma multidão faminta em um lugar ermo, aonde eles não tinham o que comer e não havia onde comprar. Em meio a uma tempestade, ou seja, quando ele atravessava de um lado para o outro, lá na Galileia, no lago de Genezaré, ele enfrenta com seus discípulos uma enorme tempestade. O que dizer do Getsemane, que também foi um momento de crise enfrentada por Jesus, aonde ele chega ao ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, e a alma dele estava entristecida até a morte. Tempos de crise requer líderes diferenciados. Vou repetir: tempos de crise requer líderes diferenciados. Liderar, como você percebeu no ministério de Jesus, é resolver problemas provocados pela crise. Um grande comandante disse o seguinte: o dia em que os soldados param de trazer os problemas para você é o dia em que você parou de liderar. Disse Colin Powell. Ele disse: o dia em que os soldados
param de trazer problemas para você, é o dia em que você parou de liderar. Liderar é buscar soluções para os problemas que a crise provoca. Em segundo lugar, a crise serve para revelar os verdadeiros líderes. A crise serve para revelar quem é, na verdade, líder e quem é apenas um gerente. Primeiro, a crise revela a competência do líder. Vou repetir. A crise revela a competência do líder. Competência emocional, competência espiritual e competência intelectual. Você percebe que quando José é chamado para liderar, no seu sonho havia uma visão de um tempo de fartura, mas de um tempo de uma grande crise. E é exatamente naquele tempo de crise que José revelou sua competência emocional, sua competência espiritual, sua competência intelectual, ou seja, ele estava devidamente preparado para aquilo que viria junto com a crise. Em segundo lugar, a crise revela se o líder tem clareza e convicção do seu chamado ou não. A crise revela se o líder tem clareza, convicção, certeza do seu chamado ou não. O apóstolo Paulo, que é um dos homens mais admirados depois de Jesus no Novo Testamento, até pelo legado que ele deixou como plantador de igrejas, aqui no capítulo de número 2 da sua segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 1, versos de número 10 a seguir. Ele diz assim, preste atenção, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 10 a seguir. Antes de ler, entenda. Paulo estava vivendo aqui dias que antecediam a sua decapitação. No final dessa epístola fica claro que Paulo sabia que ele seria condenado e, consequentemente, decapitado, certo? Decapitado pela força do Império Romano. E aí Paulo, mesmo consciente de que a sua partida estava próximo, veja a profundidade da convicção deste apóstolo. Verso 9 a seguir. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Percebe? A crise serve para revelar a profundidade da nossa convicção e a clareza do nosso chamado. Mas a crise também serve para revelar as virtudes do caráter do líder. As virtudes do caráter do líder. Estamos vivendo um tempo de pandemia global, aonde provocou alterações profundas na maneira de ser da igreja, dos pastores, da sociedade no sentido geral. E os desafios
São muitos que veio junto com essa pandemia que provocou esta crise. E é aí então que o líder revela as virtudes do seu caráter. E eu quero mencionar algumas. Resiliência. É na crise que se revela o quanto nós, pastores, somos resilientes. Resiliência significa essa capacidade de receber pressão e voltar ao seu estado original assim que passa a tempestade, assim que passa o vendaval, assim que passa o deserto. Resiliência. É na crise que o líder revela sua coragem. E coragem não é ausência de medo. É a superação do medo. É na crise que o pastor revela sua determinação, seu comprometimento, sua fé, sua paixão pela sua vocação e chamado. Vou repetir. Tempos de crise requer líderes diferenciados. Sabe qual é o grande desafio para um pastor, um líder, no exercício do seu ministério? É quando chega o momento em que Deus diz para ele: viva agora tudo o que você pregou durante a sua vida até aqui. Viva agora tudo o que você pregou durante a sua vida até aqui. Em terceiro lugar, liderar na crise exige discernimento do tempo. Isso mesmo. Liderar na crise exige discernimento do tempo. Evangelho segundo João, capítulo 2, verso 4, quando acontece aquele problema lá no meio da festa em Caná da Galileia, em que a mãe de Jesus chega para ele e diz: eles não têm mais vinho. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Em Eclesiastes 10, do verso 1 ao verso 8, há um texto que nos fala da importância do discernimento do tempo. No verso 1 lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando estamos enfrentando uma crise como esta, em que os desafios são enormes, para quem pastoreia, para quem lidera, é preciso discernir o tempo. Tempo de falar e tempo de ficar em silêncio. Tempo de esperar, orando, e tempo de agir. Tempo de se recolher e tempo de se apresentar. Vocês lembram que Elias, quando em meio àquela crise, por causa dos pecados de Israel, quando o céu se fechou, não havia chuva, fome, escassez, morte, o que Deus disse para Elias? Você vai se esconder lá na beira do ribeiro de Querite. Então, em meio à crise, houve um momento em que Elias se recolheu, se escondeu, até quando Deus falou com ele: agora é hora de você se apresentar a Acabe. Tempo de se recolher e tempo de se apresentar. Tempo para planejar e tempo para executar o que se planejou. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. Liderar na crise exige discernimento do tempo. É um perigo quando você está fazendo certo, mas na hora errada. Ou então, você não presta atenção no tempo. Ou você faz antes, ou você faz depois. Aí Jesus diz para Maria: ainda não é chegada a minha hora. O que significa dizer que existe um tempo certo para agir.
Agora, quando você faz o certo, no tempo certo, você tem os resultados que Jesus teve, e você tem o resultado que Esther e Mardoqueu tiveram. Quando você lê a história de Esther, de Mardoqueu e do povo de Deus naquele período, naquele tempo, se Esther e Mardoqueu perdessem o time, teria acontecido um holocausto, a semelhança ou pior do que aconteceu no tempo de Hitler. Olha a importância de você, em tempo de crise, discernir o momento, discernir o tempo. Agora, líder, em tempo de crise ou na crise, ouça quem está querendo ser parte da solução. Vou repetir. Ouça quem está querendo ser parte da solução. Capítulo 2, verso 3 diz que a mãe de Maria, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse: não tem vinho. Maria, mãe de Jesus, chega para ele e diz: não tem vinho. Jesus ouviu uma mulher. Presta atenção. Jesus ouviu uma mulher. Como eu gostaria de gritar isso para todos os pastores e líderes do Brasil. Liderança tem mais a ver com ouvir do que com falar. Preste atenção. Liderança tem muito mais a ver com ouvir do que com falar. Tem muita gente aí fazendo na hora errada o certo, ou fazendo na hora certa, mas o errado, ou da forma errada, porque não sabem ouvir. Você precisa seguir aquela regrinha 80-20. Ouvir 80% e falar 20%. E durante esse tempo que você fala de 20%, faça perguntas inteligentes. Então, olha, ouvir 80%, falar 20%, e nesse tempo que se fala, aprender a fazer perguntas inteligentes. Se não, ouça, por favor. Neemias, um dos líderes mais estratégicos do Velho Testamento, Neemias, ele ouviu os seus irmãos que vieram lá de Judá, Neemias 1:4. Moisés ouviu o seu sogro, Êxodo 18, verso 24. A esposa do comandante Naamã soube ouvir a escrava que servia em sua casa, segundo Reis, capítulo 5, verso 2-4. E qual foi o resultado? Eles encontraram a solução para um problema que aparentemente era insolúvel. Então, aquela mulher, esposa do comandante, do rei da Síria, foi capaz de ouvir uma escrava, uma garotinha, o que levou a uma solução daquilo que aparentemente era impossível, a cura da lepra do marido. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ouviu um conselho dos seus servos. Preste atenção, que quando Naamã recebeu a orientação vinda do profeta, que era para dar 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão, em tempo de cheia, aonde vinha naquela água animal morto, madeira, tudo o que Naamã não gostaria que tivesse naquela água. Inclusive ele disse: olha, lá na minha terra tem rios melhores e mais limpos do que esse. Aí os subalternos disseram para Naamã: se o homem de Deus tivesse pedido algo muito mais difícil e complicado do que isso, o senhor não faria? O que custa dar 7 mergulhos? Naamã ouve e aceita a sugestão, a ideia, e faz conforme os subalternos estavam sugerindo. Qual foi o resultado final? Ele volta com a solução definitiva do seu problema. Davi ouviu Abigail. Davi, comandante, poderosíssimo na batalha,
um governo excepcional, um guerreiro excepcional. Ele ouve Abigail, esposa do Nabal, louco. E porque ele ouve esta mulher, uma tragédia é evitada. 1 Samuel capítulo 24. Eu estou tentando dizer para você que liderança tem muito mais a ver com ouvir do que com falar. Olhe para mim aqui, por favor. Líder, ouça sua esposa. Ouça seus filhos. Ouça seu médico. Ouça seus liderados, subalternos, auxiliares, cooperadores. Ouça seus mentores. E, sobretudo, seja sensível para ouvir a voz de Deus em meio à crise. Será que você não está fazendo o certo na hora errada? Porque você não está parando para ouvir? Será que você, de repente, perdeu time, perdeu tempo, porque não soube ouvir sua esposa, seus filhos, seu médico, seus liderados, seus mentores? Você está, de repente, num ativismo. E lembre-se que o ativismo é um aplacador da consciência. Que de repente você perde Deus de vista, trabalhando para o próprio Deus. E não há tempo na sua vida para silenciar seu coração e todas as outras vozes, para você ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Liderança tem muito mais com ouvir do que com o falar. Na crise, faça tudo crendo na transformação. A palavra-chave do texto em que eu li logo no início, quando acaba o vinho, a palavra-chave desse texto é transformação. Jesus transforma a água em vinho. Na crise, é necessário que o líder faça tudo crendo na possibilidade da transformação. Para que houvesse transformação, foram necessários 5 atitudes fundamentais. 5 atitudes fundamentais. Primeiro, foco na solução. Não perca tempo buscando o culpado e discutindo o problema. Foco na solução. Vou repetir. Não perca tempo procurando o culpado e discutindo o problema. Maria focou na solução. Jesus focou na solução. Os serventes estavam focados na solução. Tem muita gente perdendo e desperdiçando tempo, procurando culpados, discutindo problemas e perdendo foco. Segundo, antes da transformação, houve submissão ao princípio de autoridade. Façam tudo o que ele vos disser. Não há transformação em tempo de crise onde há insubmissão e rebelião. Não há transformação em tempo de crise onde há insubmissão e rebelião. Número 3. Antes que houvesse transformação naquele tempo em que Jesus estava vivendo, no início do seu ministério, houve clareza do plano de ação. E talvez seja o que mais falta na liderança de muitos. Não há clareza de um plano de ação. Perceba que Jesus disse: enche, tira e leva. Escute isso. Enche de água as talhas, tire a água das talhas e leva. Preste atenção. Ninguém coopera com uma liderança que não tem
clareza no plano de ação. Jesus sabia todo o processo. Jesus dá a eles instrução como alguém que tem clareza do seu plano de ação. Enche, agora tira e agora leva. E qual foi o resultado final? Transformação. Por último, ou penúltimo, número 4, em tempo de crise, faça tudo crendo em transformação, mas é necessário que haja um trabalho em equipe. Se existe um tempo em que todos precisam ter consciência do trabalho em equipe, é esse tempo de crise. Ainda mais quando é global, nacional, estadual, ainda mais quando afeta a todos. Trabalhar em equipe é fundamental, decisivo, necessário. Quem estava envolvido nesse processo todo que termina em transformação? Maria, Jesus, os serventes. Agora todos precisam estar unidos em torno de um propósito maior. E qual é o propósito maior? A solução do problema. Todos precisam estar unidos em torno de um propósito maior. E a solução deste problema é muito maior do que os meus interesses mesquinhos, porque tem a ver com a família, tem a ver com todos os presentes. Submissão ao princípio de autoridade, clareza do plano de ação, trabalho em equipe, unidade em torno de um propósito maior. Estou caminhando para o final e o meu ponto de número 6 é: na crise, não tenha medo de inovar. Na crise, não tenha medo de inovar. Olha o texto. Evangelho de João, capítulo 2, verso 6. Ali perto havia 6 talhas, potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros de água. Preste atenção. Para que serviam aqueles potes de pedra, aquelas talhas de pedra? Para colocar água para aquela cerimônia de purificação dos judeus, aonde eles se lavavam antes das refeições. E aí Jesus vai usar agora aquelas talhas para colocar água que seria transformada em vinho. Eu gosto da definição do meu amigo Mário Rui Boto. Ele diz assim, inovar é fazer o que nunca ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. Todos tinham água, todos tinham pote de pedra, talvez na maioria das casas havia água e vasilhas de pedra. Agora, Jesus pega o que todo mundo tinha para fazer o que ninguém tinha feito. Isso é inovar. Inovar é fazer o que nunca ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. Jesus contrariou a lógica da tradição religiosa judaica. Aquelas talhas eram para serem usadas para colocar água para as purificações cerimoniais dos judeus, e Jesus usa as talhas para colocar vinho. Escute, por favor. Delegar. Não tenho medo de inovar, não é? Inovar significa ser capaz de gerar soluções criativas para problemas aparentemente solúveis. Vou repetir. Inovar significa ser capaz de gerar soluções criativas para problemas aparentemente solúveis. Líderes inovadores estão preparados para assumir riscos. Líderes inovadores estão preparados para assumir riscos. Agora, concluindo aqui agora mesmo, definitivamente, na crise, não tenha medo de delegar. Jesus apenas transformou a água em vinho. Agora, quem encheu as talhas de água foram os serventes. Disse Jesus aos serventes: enchei, tirai e levai. Jesus não fazia o que era possível os liderados fazerem.
encher talhas, distribuir o pão, remover a pedra do túmulo de Lázaro, Jesus não fez. Jesus só fez o que não era possível os liderados fazerem. Delegar é uma das melhores formas de desenvolver as competências da equipe e garantir que o trabalho seja realizado no tempo desejado. Só líderes seguros delegam responsabilidades aos outros. O sucesso na delegação é algo tão importante que exige muito cuidado, comunicação e suporte. Agora, 6 passos para você delegar como Jesus delegava. Primeiro, confiar nos seus liderados. Vou repetir. Confiar nos seus liderados. Apesar das limitações dos seus liderados, Jesus confiou neles para delegar a eles muita coisa. João, Tiago, Pedro, André, Tomé, Jesus confiou nos seus liderados. Segundo, ter em conta as habilidades de cada um deles. Terceiro, não praticar a microgestão. Líder bem-sucedido não desperdiça o seu tempo com microgestão, ou seja, o que é possível os liderados executarem, ele transfere para os liderados. Em quarto lugar, pedir resultados e premiar ou castigar os resultados não alcançados. E por último, se for fiel com coisas, dar a eles acesso às pessoas. Se for fiel com coisas, dar a eles acesso às pessoas. Em tempo de crise, é necessário líderes diferenciados. E eu quero declarar aqui debaixo da autoridade da palavra de Jesus, que nesta tarde o Espírito Santo está se movendo em milhares de casas, aonde homens e mulheres, moças e rapazes estão se apresentando diante do Senhor e dizendo: eis-me aqui, eu quero ser um líder parecido com Jesus. Eu quero liderar nesse tempo de crise da mesma forma como Jesus liderou. Eu quero ser parte da solução. Eu quero ter sensibilidade para ouvir. Eu quero confiar naqueles que Deus me deu para liderar, a fim de delegar. Eu quero fazer a diferença nesse tempo e nessa hora. Eu ouvi uma frase que eu achei bastante interessante. Quando o mar está calmo, qualquer um conduz o barco. Quando o mar está calmo, cada um conduz o barco. Qualquer um. O desafio é conduzir um barco quando o mar está revolto. Deus está chamando você para esse tempo como um líder diferenciado para realizar uma grande obra de acordo com a sua vocação, potencial e chamado. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, pelo número de pessoas que o Senhor está levantando nesta tarde, para fazer toda a diferença nesse tempo tão desafiador. Mas é exatamente neste tempo que o Senhor levanta gente como Moisés, como Josué, como Elias. É exatamente nesse tempo que o Senhor levanta homens valentes como Davi, como Daniel, como José. É exatamente nesse tempo que o Senhor levanta homens como João Batista, como Pedro, Tiago, André. É exatamente nesse tempo que o Senhor levanta homens como o apóstolo Paulo,
Senhor, que o teu Espírito agora esteja soprando em cada casa e que esteja havendo um avivamento e um despertar, que um exército de líderes cheios do Espírito Santo esteja sendo levantado nesta hora para fazer toda a diferença nesse tempo, para louvor e glória do teu nome. E eu peço que seja assim, no nome de Jesus, cheio de gratidão. Amém, amém e amém. Douglas Gonçalves. Glória a Deus, que alegria, que mensagem, que primeiro momento aqui nosso. Agora? Eu não sei você, mas várias coisas já despertaram. Eu estava falando com a Val, eu falei assim, o meu desejo é que pessoas sejam assim iluminadas, que novas ideias surjam, que novas estratégias apareçam. Talvez nem vai ser algo que a gente está falando aqui, mas algo que a gente está falando aqui vai despertar em você algo que você tem que fazer aí na sua cidade, aí na sua região. Então, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nesse período, que esse tempo aqui desperte, gere algo dentro de você. Eu estou muito empolgado, eu não sei você, esse primeiro momento aqui já nos ativou. Líderes em meio à crise. Líderes em meio à crise. Eu estava fazendo um podcast que vai sair nessa segunda-feira, se eu não me engano, com um campeão olímpico. O maior medalhista olímpico masculino da história, na verdade paralímpico, Daniel Dias. E ele estava me contando que antes de uma Olimpíada, ele vai para uma cidade com altitude, uma das maiores cidades mais altas do mundo, para treinar lá, porque o atleta fica sem ar nessa cidade. E aí ele treina na dificuldade. Então você imagina, ele voluntariamente vai para a crise. Por quê? Porque é na crise que ele fica mais forte, é na crise que é desenvolvida ainda mais as habilidades dele, para ele poder enfrentar aquele momento. Cara, que incrível, que tempo incrível. E nós vamos fazer o seguinte agora, presta atenção, nós vamos ter um período de responder as perguntas de vocês. Ouvindo o pastor Josué Gonçalves, o que veio no seu coração, que pergunta surgiu no seu coração, para que a gente possa juntos responder aqui agora. Então vamos lá, você vai fazer o seguinte, pode enviar a sua pergunta, que nós vamos responder para você aqui agora. Eu vou responder, meu pai vai responder, e quem vai nos ajudar agora é o Léo. Vamos lá então para esse momento de perguntas e respostas. E aí, gente? E aí, Léo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza. Vocês estão ouvindo bem o Léo aí? Tudo certo? Então vamos lá, gente. Estamos com uma galera aqui, estamos com 15 mil pessoas, 15 mil pontos, né? Nossa, Talvez até mais pessoas, se alguns lugares tem mais de uma pessoa. E estamos com comentário aqui atrás, aparecendo. Olha a galera boa aí já mandando umas perguntas. E eu quero que o Léo comece com algumas perguntas que ele já tem ali. E a partir daí, você pode ir mandando sua pergunta que nós vamos responder juntos aqui, tá? Então, que dúvida que surgiu nesse período aí? Pastor, primeira pergunta que surgiu aqui, eu acho muito interessante ela. Como escolher uma equipe que me ajude em tempos de crise? Como encontrar as pessoas certas para nos ajudar nesse período de dificuldade? Muito boa pergunta. Eu e o Douglas temos usado muito aquela ideia do Bill Hybels no seu livro Liderança Corajosa dos 3 Cs. Exatamente. Não é? Que é caráter, competência, comunhão. E aí eu inseri mais um C lá, que é o coração. Né? Muito bom. Então, primeiro de tudo, tem que ser uma pessoa de caráter. Você não pode chamar alguém que não tenha um caráter íntegro para te auxiliar nesse tempo. Segundo, é necessário competência. É o que eu falei. Por quê? Porque a crise revela o quanto você está preparado ou não. José, em tempo de crise, revelou que aquele tempo que ele ficou na casa de Potifar, na prisão, na verdade foi um tempo de preparação. E a crise revela a sua competência, por isso que é importante competência. Em terceiro lugar, comunhão. Ou seja, se não for uma pessoa que goste de gente, gregária,
uma pessoa que se relacione fácil com os outros, dificilmente vai exercer uma boa liderança em tempo de crise. E em quarto lugar, por que eu coloquei o coração? Porque se não tiver com o coração na visão do líder e com a visão do líder no coração, dificilmente esta pessoa vai se comprometer, ela vai apenas se envolver. E qual é a diferença entre envolver-se e comprometer-se? Quando você olha um projeto chamado X-Bacon, ali você tem o bacon e tem o ovo. Qual dos dois, a galinha ou o porco, está comprometido? Qual dos dois? A galinha está apenas envolvida, ela deu um ovo, mas foi embora. O porco não, deu a vida. Então, dificilmente uma pessoa dará a vida se o coração dela não estiver na visão do líder. Muito bom, isso aí. E o Bill Hybels, ele enfatiza no seu livro que ele começa de forma proposital com caráter. Né? Porque ele falou, às vezes a pessoa é super competente, então pode dizer, por exemplo, toca muito bem, prega muito bem, mas não tem caráter. Ele fala que aí dá um problemão, porque é o caráter que sustenta, né? Essa habilidade. Então não adianta, você tem até uma mensagem muito forte que não basta talento, é preciso caráter, porque talento é o que vai fazer você conquistar as pessoas e tal, mas a real é que é caráter que vai fazer isso perdurar por muitos anos, né? Que faz seu ministério ser sustentável, né? Exatamente. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. E quando meus liderados não me ajudam? Veja só, tem várias razões. Primeiro, se você não inspira com o seu caráter e com a sua paixão, talvez esta seja uma das causas. Segundo, as pessoas não vão se envolver se elas não entenderem com clareza a causa. Não é verdade? Eu sempre digo o seguinte, quando as pessoas entendem o porquê, elas se envolvem no como. Às vezes não está claro para elas, às vezes o líder não sabe para onde está indo, não sabe por que está indo, se é que está indo, aí as pessoas ficam assim como sem muita motivação para se envolver nisso. Então eu acredito que, primeiro, eu preciso ser alguém que inspira pela minha paixão, minha dedicação, meu trabalho. Segundo, eu preciso passar para eles a clareza da causa. Certo? Causa. E terceiro, eu preciso ser criativo na minha forma de trabalhar, porque quando você trabalha com criatividade e inovação, todo mundo quer fazer parte disso. Não sei se o Douglas... eu acrescentaria um ponto que pode ser que, e aí liderado a gente está falando, porque ele perguntou quando a pessoa não me ajuda, né? Isso. Então você está falando de um liderado que é um líder com você, né? Que precisa te ajudar. Então pode ser que você escolheu errado. Exatamente. E não tem problema de fazer uma mudança. Sabe uma coisa que eu aprendi com o Craig Groeschel? Ele diz assim, que muitas vezes aconteceu isso com ele, no contexto de uma pessoa até contratada, de pensar, eu preciso mandar embora. E a pessoa, por exemplo, uma pessoa tóxica, uma pessoa que não está conseguindo fazer o projeto fluir para frente. E aí ele diz assim, às vezes a gente fica, poxa, mas ela tem família, eu amo essa pessoa, ela vai ficar chateada. Então a gente pensa em tudo isso e é válido. Mas ele fala assim, mas você não ama os outros 20 funcionários? Que estão sendo afetados por esse um? E você não ama a família dos outros 20, que os projetos não estão rodando por causa desse um? E no nosso caso, pensando em igreja, você não ama as 200, 300 pessoas da igreja que poderiam estar sendo abençoadas, mas não estão porque o projeto não anda por causa daquele um? Então, às vezes, é necessário você falar, fulano, infelizmente eu vou tirar você um pouco, porque eu percebi que talvez não seja o seu chamado aqui, e nós vamos fazer uma mudança, e a gente não pode ter esse medo, porque esse é o nosso papel. Inclusive, até eu digo que uma boa pessoa fora do lugar pode ser uma tragédia. Sim. A pessoa não é uma má pessoa, ela apenas está fora do lugar. E aí, então, qual que é o papel do líder? Colocar as pessoas certas no lugar certo. Muito bom. Um pouco de fermento levar a toda a massa. Exatamente. Muito bom. Pastor, agora partindo de uma perspectiva de alguém que quer se tornar líder, tá? Nós falamos de alguém que já mas agora de quem quer se tornar líder. O que fazer quando o líder não nos dá oportunidade? Uma pessoa que quer começar a exercer o cargo de liderança, mas o líder dela não permite que ela exerça essa função ainda.
Olha, eu penso que quem tem chamado para liderar, primeiro ele tem que aprender a servir, certo? E aí, o fato de ele servir tão bem, ele vai ser reconhecido não só pelo líder sênior, não é? Pela liderança sênior, mas como as pessoas vão reconhecê-lo e motivar a liderança a promovê-lo. Então, o grande problema é que as pessoas querem já liderar sem passar pelo estágio do servir. Vamos voltar a José. Antes que José se tornasse governador, ele aprendeu a servir. Muito bom. Ele serviu na casa de Potifar, ele serviu na prisão. E quem que, na verdade, promoveu José? Quem viu ele servindo. Então, por exemplo, eu chego para o Douglas e falo, pô, o Léo tem chamado. Aí vem o outro e diz, o Léo tem chamado, cara. Aí vem a esposa Valéria e diz, pô, o Léo tem chamado. Daqui a pouco o líder, peraí, deixa eu prestar atenção nesse rapaz. Você percebe? Muito bom. Então, às vezes as pessoas não são reconhecidas porque elas não querem passar pelos estágios que antecedem o reconhecimento. E é legal isso porque o pastorado, a liderança, ela é reconhecida. Exatamente. E ela não é dada. Então, eu não chego e falo assim, agora você é pastor. Não, eu reconheço que aquela pessoa é pastor. Ou seja, antes do título ali, vamos dizer, ela já estava exercendo, ela já estava cuidando de um monte de gente, estava cuidando de um monte de grupo. Ela voluntariamente já estava fazendo. E aí a comunidade, e muitas vezes essa figura do líder, vai reconhecer com aquilo que a gente chama de unção. Né? Mas você repara que quando José se torna o governador, ele já governava. Foi reconhecido o governador. Mas ele já era líder na casa como escravo, já era líder na prisão, porque era uma mentalidade. Então, começar já fazendo, começar já servindo. E aí um dia vão reconhecer. Ah, mas não estão me vendo a liderança. Fica em paz. Deus sempre está vendo. Sempre é Ele que continua no controle de todas as coisas. Não é o seu pastor, não é o meu pastor. É Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele sabe o tempo certo. Muito bom, excelente. Como saber se sou um possível líder? Existe alguma característica que eu posso identificar em mim como indivíduo? Olha, geralmente, uma pessoa que tem um dom natural da liderança, ela já tem um perfil temperamental diferente. Ela já é dominante, por exemplo. Certo? Segundo, ela é influente. Já percebeu aquele tipo de pessoa que aonde chega, ela influencia? Onde chega? O tipo do Pedro. Vou pescar, todo mundo. Eu também vou. Então ela é influente, certo? Ela é influente. Terceiro, é uma pessoa de caráter exemplar. Ela quer ser um modelo. Ela deseja ser uma referência. Ela quer inspirar outros. Ela é proativa. Você não precisa pedir para ela fazer, certo? Ela faz. E é interessante que algumas pessoas são proativas porque elas aprenderam a ser. Outras são. Sim. Interessante. Outras são. Se chegar aqui e tiver algo fora do lugar, ela coloca no lugar. Se chegar aqui e precisar de limpeza, ela está limpando. Se chegou aqui, tem alguma coisa para ser feita que não tem nada a ver com ela, mas ela vê que é uma necessidade, ela faz. Então, eu penso que são características de uma pessoa que tem praticamente um dom natural de liderança. Ela sabe reconciliar, fazer uma ponte. Então é aquela pessoa que realmente tem uma vocação natural para liderar um grupo. E claro que isso é desenvolvido, né? Claro. Você disse, né, de uma aptidão, e cada vez você vai ficando melhor naquilo. E uma coisa que eu aprendi com o Javier Casademonte, né, um amigo nosso espanhol, é um grande mestre de liderança, e ele disse assim, a gente gravou um vídeo que era assim, eu sei porque você ainda não é líder. E aí, ele sugeriu esse tema e eu pensei, vamos falar das competências, com certeza vamos falar de oratória, nós vamos falar de influência, né? Eu pensei nisso. Sabe o que ele disse? Inteligência emocional. Ele falou que tem muitas pessoas, e alguém aqui perguntou agora, assim, olha, por que tem gente que tem chamado e não vai para frente? E isso me respondeu, inteligência emocional. Por quê? Porque o líder, ele precisa ser
previsível. O que eu não quero como líder? Quem que eu não quero como líder? Alguém que eu chego na segunda, ele está de um jeito, mas eu não sei como é que ele vai estar na terça. Aí eu chego na terça, ele está bravo. Aí eu chego na quarta, ele está calminho. Aí na quinta, ele está estourado. Aí na sexta, eu nunca sei, eu não tenho segurança. E quem é o líder? Não é o mais habilidoso, é o mais constante. Porque ele é uma coluna do prédio. Eu sei que eu posso chegar com o problema, igual você disse, né? Se o soldado não está mais trazendo problema, tem algum problema aí? Eu sei que eu vou chegar com um problema cabeludo ou um probleminha, ele vai estar lá, firme. Então, se você tem chamado do Senhor e você vai ser líder. E aqui eu queria até abrir um parênteses. Todos são líderes. Meu irmão, alguém você influencia. Tá, o que precisa para ser líder? Estar vivo. Inclusive o Maio diz o seguinte, que dentro de cada seguidor existe um líder oculto. Sim. Que precisa ser despertado. Precisa ser despertado. Então, pensa nisso. Inteligência emocional. Aí passa em você ser curado, em você ser liberto, você ser tratado, para que você possa ter essa firmeza no Senhor, para que todos os dias cheguem para você e saibam que você vai estar lá, firme. A crise está acontecendo, você está lá, firme. É muito lindo, né? Você encontrar alguns homens e mulheres de Deus que você encontra ele 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele está fazendo a mesma coisa, ele está na mesma direção, ele está na mesma constância. E tem sempre uma boa palavra, uma direção certa. Exato. Não é verdade? Isso é muito bom. Excelente. Como um líder aprende a fazer perguntas inteligentes? Veja só, primeiro, uma pergunta inteligente é aquela que é aberta e não fechada. Ou seja, quando você pergunta para a pessoa responder sim ou não, é uma pergunta fechada. Agora, quando você pergunta de forma aberta, o que queres que eu te faça? Não é fechado. Não dá para falar sim ou não. Sim ou não. Você tem que falar. Necessário vos é nascer de novo, não é? E então, como é que você nasce de novo? Certo? É uma pergunta aberta. Então, as perguntas inteligentes, primeiro, elas são sempre abertas. Segundo, toda pergunta aberta e inteligente mostra para a própria pessoa o início de um plano de ação. Por quê? Porque se eu faço uma pergunta aberta, a pessoa, ao responder, ela mesma está falando o que deve ser feito. Entendeu? Por isso que eu acho que o coach é importante. Tem pessoas que não conhecem o coach e não sabem que uma das ferramentas do coach é exatamente aprender a fazer perguntas inteligentes para que a própria pessoa diga a ela mesma o que tem que ser feito e assuma um compromisso com isso. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu aprendi com meu pai e que eu acho que vai te fazer fazer melhores perguntas é a questão da curiosidade. Exatamente. Né? E esse coração de aluno. Eu quero aprender mais e mais. Até mesmo na presença de um liderato. Eu estou ali com um liderato tomando café. Cara, faça perguntas. Eu li um livro que o autor dizia assim, o líder não é aquele que tem todas as respostas. O líder é aquele que sabe fazer as perguntas certas. Exatamente. Para que a equipe possa fazer as respostas aparecerem. Interessante que eu não sei se eu já falei isso num bate-papo na outra conferência, eu estava com o pastor Abe Uber e estava com um pastor que tem um trabalho muito relevante no estado de São Paulo e mais outros pastores. Eu lembro que o pastor Abe Uber fez 3 perguntas para esse líder relevante. A resposta do pastor foi uma aula para todos nós. O Bruno, que estava conosco, o Bruno que trabalha aqui com a gente, falou, pastor, eu recebi lá instruções e tive uma aula que a gente não aprende na escola, na faculdade. Percebe? 3 perguntas inteligentes numa mesa, a gente teve clareza de tantas coisas que a gente pode fazer no ministério a partir da experiência daquele pastor. Então, olha a importância de você realmente aprender a fazer as perguntas certas e perguntas inteligentes. É como se a pessoa que você está que está ao seu lado, ela fosse uma mina de ouro. Exatamente. A pessoa que está ao seu lado é uma mina de ouro. Ainda mais nós que cremos que o Espírito Santo habita nela. Agora a pergunta é, o que é a nossa picareta?
que você vai conseguir tirar da pessoa? São perguntas. Porque quando eu chego falando, é como se eu estivesse colocando mais coisa na mina. Agora, cada pergunta é cavocando, né? Inclusive, né, Douglas, outro dia eu até estava fazendo lá no Clubhouse um bate-papo com vários pastores jovens e eu disse para eles uma coisa que eu repito com frequência para os meus liderados. Sempre que você estiver junto com alguém que agrega valor na sua vida, fale pouco, ouça muito e faça perguntas inteligentes. E pague o café no final. Mas É verdade. Eu tenho comigo assim, sempre que eu vou buscar alguém, algum preletor, ou aquela oportunidade que eu tive de almoçar com o senhor aqui, eu sempre tenho 3 perguntas guardadinhas no bolso para fazer para os líderes. Você já pensa antes? Então, sempre. Então você que tiver a possibilidade... Muito bom. Faz uma última aí, Léo, para a gente ir para a próxima ministração. Boa parte da galera que nos acompanha são mais jovens. Como o senhor acha que um líder jovem consegue o respeito dos seus liderados mais velhos? Muito bom. Alguém perguntou aqui assim, como é que eu faço para meus liderados me darem ouvido, me ouvirem? Olha que coisa interessante. Essa mesma pergunta Timóteo fez para Paulo, não é? Paulo percebeu que Timóteo era muito jovem e tinha umas irmãzinhas na igreja que ia pegar assim na bochecha. E aí, meu menino? Aí, o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, você resolve isso da seguinte forma: seja o padrão para eles na palavra, na fé, na pureza, no comportamento, na integridade. Seja um padrão, porque quando você é sério no falar e fala com seriedade, o que você fala é sério, você não é sério na forma apenas, mas o que você fala tem peso, tem conteúdo, tem seriedade. Quando você é exemplo de amor, fé, pureza, não tem como. Sim. A sua vida lhe dá autoridade diante dos seus liderados. Muito bom. É isso aí. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Maravilha. Obrigado por esse tempo abençoado. Valeu. Um pouquinho para a gente lembrar qual foi a época que a gente gravou isso. Prazer foi meu. Deus